Vamos ler aqui em Mateus capítulo 16, verso de número 13. A epígrafe diz: a confissão de Pedro. E eu amo esse tema de identidade, irmãos, porque foi uma das grandes restaurações que o Senhor fez na minha vida. Quando eu descobri o propósito de Deus, a minha vida mudou. E tem mudado a cada dia, porque andar com Cristo é um aprendizado todos os dias. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 16, verso de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Senhor, pela revelação da sua palavra. Jesus, eu peço que o Senhor sare tua noiva em todas as redondezas da sua identidade. Nós pedimos que o Senhor venha sondar e ver se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos a fim de que vejamos a eternidade, e que seja tão claro que nós vamos ver, que sejamos guiados, Senhor, como os pais na fé. Meu Pai, viam como o Senhor fosse muito clara a promessa. Meu Pai, ainda que era invisível, Senhor, eles viam o invisível e era guiado pelo invisível, mas se tornaram fortes, ó Pai, no dom da fé. E eu peço que a fé do teu povo seja agregada, fortalecida, santificada, e que possamos desfrutar, Senhor, da verdade que o Senhor tem preparado para nós. Repreende todo o engano do diabo, repreende toda a cegueira do inferno, repreenda, Senhor, toda a castração na identidade. Nós oramos que toda mutilação seja curada e o teu povo consiga abraçar a tua promessa, respirar a tua promessa, viver na tua presença. Pai amado, nós oramos, Senhor, pelo toque do Espírito Santo, curando, Senhor, o interior do teu povo, de tal maneira que eles assumam governo na guerra, Pai, que eles assumam posicionamento na guerra, Pai, e que eles consigam profundas vantagens na guerra, Pai. Senhor, nós declaramos que a tua igreja vai um passo à frente na batalha, Senhor, preparados pela revelação do Senhor, munidos, ó Pai, de toda a revelação celestial, que não haja retrocesso, mas que haja progresso. Pai, no nome precioso de Jesus, nós te pedimos, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vem capacitar o teu povo para a guerra. Meu Pai, nos ensina a fazer guerra. Ó Pai amado, nos dá vitória no meio da guerra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse é um texto tão pequeno, 7 versículos absolutamente reveladores, irmãos. E eu acho tremendo, porque quando nós falamos sobre identidade, talvez você já tenha feito essa averiguação, que a palavra identidade, a raiz dela vem de idêntico, né? E de quem você é idêntico? Talvez alguém olhe para você e ache você idêntica à sua mãe. Talvez alguém olhe para você e fale: nossa, ela é idêntica ao pai. Às vezes a gente gosta de ser idêntico, porque nós temos orgulho da pessoa em questão.
Mas tem vezes que a gente detesta ser idêntico por causa de trauma, né? Às vezes a gente tem um pai que foi abusivo, ou ausente, ou alcoólatra, e quando alguém fala, nossa, você está igualzinho ao seu pai, dá uma raiva. Você fala, não repita essa frase. Por quê? Porque você está dizendo, eu não vou fazer o que ele fazia. Glória a Deus por isso. Mas infelizmente existe um fenômeno que é justamente o contrário. O que você reprova, você reproduz. Quantas vezes a gente falou assim, nossa, principalmente quando a mãe batia, né? A gente falava assim, o dia que eu tiver um filho, nunca eu vou fazer isso. O que você fez quando teve o filho? Rebentou no meio. Você fala, nossa, eu jamais. Eu convivi com pessoas que deviam o pai bater na mãe e falavam assim, eu não vou fazer. E a gente teve que apartar porque estava em cima da esposa batendo. Então aquilo que eu reprovo pode se tornar um fenômeno para mim reproduzir. Por quê? Porque o meu algoz está habitando dentro de mim. Muitas vezes a gente quer devolver o que fizeram com a gente, porque é um lugar de superioridade, é um lugar de vantagem. E inconscientemente você quer desfrutar essa vantagem. Mas que o Senhor venha nos lavar na nossa identidade. Porque esse é o nascimento natural. E Pedro falou assim que nós recebemos coisas corruptíveis pela nossa vã maneira de viver, que recebemos por herança, né? Na carta de Pedro ele vai dizer isso. Então existe aquilo que é natural. Meu pai se apaixonou pela minha mãe e nasceu a minha vida, e eu sou idêntica a um dos dois, e às vezes essa minha natureza terrena me conduz a esses erros, me conduz a essa vida de trauma, me conduz a essa fraqueza. Mas graças a Deus que nós encontramos Jesus, e agora a gente não nasceu mais da vontade, no meu caso da dona Tininha, do seu Joaquim. Graças a Deus, agora eu nasci da água e do Espírito. Quem é nascido da água e do Espírito aqui? Não somos nascidos da vontade do homem e da mulher, mas somos nascidos da vontade de Deus. Foi Deus que sonhou com você. E sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu passei anos da minha vida detestando existir. Porque era um peso para mim existir. Eu fui criada num lar disfuncional, então era um peso existir. Com 15 anos eu tentei suicídio, porque a vida era pesada, porque os relacionamentos eram complicados, porque eu não tinha estabilidade, porque eu sentia desespero, e eu detestei a vida. Mas eu detestei tanto, que eu me lembro de ter acordado toda entubada com os aparelhos e viva. Como eu detestei ver a luz da vida. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor não permitiu descer a sepultura. Jesus enviou um anjo lá no hospital Sapopemba e me livrou da morte. Porque eu ia aprender a valorizar a vida. E sabe, talvez você já pensou em suicídio, ou já pensou no peso da sua existência, porque tua identidade estava comprometida. Esse é o ápice do desespero de ausência de identidade. Mas sabe, irmãos, eu acho tremendo. Se você detesta a sua vida, Jesus ainda te dá a chance de nascer de novo. É a segunda chance. E eu louvo ao Senhor, porque eu não sabia que aquele dia que o Senhor ia me tirar daquele leito de morte, passado algum tempo, eu ia ter a chance de nascer de novo, irmãos. Novinho em folha. Sair do pacotinho de Jesus. Você já teve essa sensação? Aleluia. Você é um pacotinho que Jesus abriu porque você se tornou um presente para a tua família. Eu quero profetizar, Jesus vai te sarar tanto que você vai ser um presente para a sua mãe, um presente para o seu pai, um presente para o seu cônjuge, um presente para a sociedade, um presente para os seus filhos, porque quem tem identidade sarada é um presente, irmão. Porque uma pessoa bem resolvida não inferniza ninguém. Você vai já viu gente perturbada? É porque não tem identidade, fica infernizando as pessoas. Jesus quer nos sarar e nos alinhar com o seu propósito. Você já se perguntou quem é você? É até filosófica essa questão, né? Jesus está aqui num momento filosófico, parece filosófico. Ele chega e fala, quem estão dizendo que eu sou? Não parece uma frase de alguém inseguro que precisa da aprovação alheia? Nossa, quando as pessoas chegam pra gente e falam assim, o que você acha de mim? Não dá uma conotação de fraqueza de alguém que ainda não sabe quem é, não se descobriu ainda? Às vezes o pregador faz isso, às vezes um amigo próximo faz isso. Eu louvei, o que você acha? Como é que ficou? Eu tinha um pastor que todo domingo depois do sermão dele, ele procurava um por um dos discípulos e dizia, o que você achou?
foi bom. Ele tinha uma profunda insegurança. E ele não tem algo extraordinário, mas uma profunda insegurança. Aqui a pergunta é, será que Jesus está tendo uma crise de insegurança? Será que ele está tendo uma crise de identidade, que ele não sabe quem ele é e alguém precisa dizer se ele é o Messias? O João Batista teve uma crise dessa, né? Mandou perguntar se ele era ele mesmo. Aleluia. E será que Jesus está querendo dizer, será que quem eu sou? Será que Jesus está interessado em que as pessoas digam quem é? Porque tem pessoas, irmãos, como é que eu conheço uma pessoa que tem problema de identidade? Porque ela precisa ouvir dos outros quem ela é. São os outros que têm que aprovar, são os outros que têm que referendar, são os outros que têm que dar o joinha, é o outro que tem que curtir. Está queimado em nome de Jesus, irmão. Jesus vai derramar a sua paz no nosso interior. Enquanto a gente não tem identidade, nós levamos imensamente em consideração a opinião alheia, demasiadamente. E muitas vezes ficamos escravos da opinião das pessoas, ficamos escravos das decisões das pessoas, ficamos na mão das pessoas. E tem gente que é tão ruim que se ela pudesse pegar você assim, ela sabe que você é frágil, que não tem identidade, ela te esmaga. Aí te joga assim, ó. Você não te usa e te joga como um copo descartável. Porque o diabo sabe que a pessoa não tem identidade. É um perigo não ter identidade. Se alguém precisa validar a sua identidade, você corre o risco de ser um prisioneiro de um narcisista, ser prisioneiro de endemoniado. Mas nós não vamos ser prisioneiros de ninguém, porque Jesus vai nos purificar. Você recebe essa palavra? Esse é um ponto para você saber se você tem identidade ou não. O quanto as pessoas te afetam com a sua opinião e com as suas decisões. O quanto você não consegue colocar limite ao que as pessoas fazem com você. O quanto as pessoas têm poder de te invalidar como ser humano. Às vezes as pessoas invalidam com brincadeiras e a gente leva tão em consideração. Se você está gordo, se você está magro, se seu cabelo está liso, se está encaracolado. E as pessoas dão opinião sem a gente fazer nenhuma pergunta. Você já passou por isso? Eu não te perguntei nada. Mas a pessoa quer falar o que ela acha a respeito do meu peso. Ela quer falar o que ela acha a respeito do meu cabelo. E óbvio que todo mundo tem liberdade de opinar. Agora, que as pessoas não têm liberdade de me escravizar. E nós temos orado toda semana por pessoas escravas. Escrava de um cônjuge egoísta, escravo de um filho narcisista. E a raiz disso, irmãos, é a ausência de identidade. Quando Jesus está perguntando para eles, Jesus está querendo dar uma revelação para eles. E eu estou pregando para alguém que Jesus quer te dar uma revelação profunda. É por isso que ele te faz perguntas terapêuticas. Jesus é um judeu, e judeu ensina perguntando. Jesus é judeu, e judeu ensina questionando. Jesus é judeu, e sabe, esse método do judaísmo faz alguém refletir com profundidade. Perguntas certas, feitas da maneira adequada, faz você pensar rápido. Você já notou isso ou não? Bons professores são pessoas que fazem perguntas boas, porque tem perguntas que são cretinas. Você já viu pergunta cretina? É verdade. Gente que faz uma pergunta sem propósito nenhum. Não, Jesus está acertando o alvo, irmãos. Jesus quer dar uma revelação. Aí ele chega para Pedro e fala, chega para Pedro, para João, para Tiago e fala: o que estão falando que eu sou? E eu acho engraçado que alguém já acreditava em reencarnação. Porque eles falam assim: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, só profeta duro. Alguém achava que Jesus era uma reencarnação. Só que Jesus não é uma reencarnação. Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdade. Ele não é algo relativo ou passageiro, não é uma mudança de ciclo. Ele é a verdade, irmãos. Eu acho tremendo. Ele está arrancando revelação dos seus discípulos. E aí alguém fala assim: alguém está dizendo que é João, alguém está dizendo que é Jeremias. Agora o que Jesus está dizendo? Quem está andando longe de mim pode até errar a meu respeito. Quem está, irmãos, lá do lado de fora, que não vem na escola bíblica,
que não veio na campanha, que não é discípulo do pastor Márcio, que não ama a Bíblia Sagrada, pode até errar, pode até acreditar em reencarnação. Mas Jesus olha bem, eu imagino a cena, Jesus olhando no fundo do olho deles, de um por um. E aí Jesus quer arrancar o ápice da revelação. E ele fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem está lá de fora, irmãos, pode errar. Agora, quem está perto não pode errar. Quem está perto tem que desfrutar. Quem está perto tem que mergulhar. Quem está perto tem que se alimentar. Quem está perto tem que se edificar. Quem está perto tem que crescer. E eu quero declarar em nome de Jesus que você crescerá para a glória de Deus. Agora tem gente que está aqui dentro se comportando como se estivesse lá longe, irmãos. Por falta de revelação. Está aqui dentro, mas ainda é escravo. Está aqui dentro e ainda fala bobagem. Está aqui dentro e não desfruta da plenitude. Está aqui dentro, mas não tem paz ainda. Está aqui dentro, mas ainda não está dedicado o suficiente. Adianta, e Jesus fala assim, não, eles lá tudo bem, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro, cheio da graça de Deus, ele não fala por ele mesmo. Ele fala pelo toque do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode revelar o que é eterno, irmãos. Só o Espírito Santo pode gerar o que é eterno. E é Ele quem testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Sem revelação não tem autoridade. Sem revelação não tem pronunciamento inteligente. Sem revelação você vai continuar na estaca zero. É a revelação que traz essa condição de identidade. Não é uma questão teológica, não é uma questão de inteligência, não é uma questão intelectual. Todo mundo às vezes, a pessoa até se ofende, né? Quando você fala assim, não, mas você não é filho de Deus. Nossa, a pessoa endemonia, avança na sua cara, dá na sua cara. Por quê? Porque ela acha absurdo a gente dizer que alguém não é filho. Porque todo ser humano tem a prepotência de achar que é filho, porque não conhece a Bíblia Sagrada. Aí a gente vai mergulhar na palavra. Quem o Senhor está dizendo que é idêntico a Ele? Quem é filho. E para ser filho tem que fazer o quê? Recebê-lo pela fé. E para viver essa filiação, o que você tem que fazer? Como é que a sua identidade é revelada? A identidade é revelada pela obediência, por adquirir os mesmos hábitos, por andar no mesmo caminho. Quando nós imitamos o nosso Pai, aí alguém pode dizer, mas é idêntico mesmo. Aleluia. E eu quero declarar que você vai ser idêntico ao teu Pai Celestial. Profetiza para o seu irmão e fala, você está a cara de Jesus. Você está a cara de Jesus. Olha aí para ele, olha bem e fala, mas você está a cara de Jesus. Não é tremendo isso? Será que alguém na tua vizinhança pode olhar para mim e dizer, essa menina tem o cheiro de Jesus? Aleluia. Eu acho tremendo, irmãos. Meu irmão não criou-se com o meu pai verdadeiro por causa da separação, e eu acho incrível que eu convivi com meu pai. Eu sabia como que ele fazia quando ele encontrava uma panela de comida. Se ele gostasse, o olho ficava brilhando, mas se ele não gostasse, eu nunca vou esquecer que ele levantava e fazia Meu irmão nunca conviveu com ele. O meu irmão faz a mesma coisa. Mas um jeito que é o seu Joaquim todinho. Sabe, irmãos, o mundo espiritual é a mesma coisa. É revelação. Não adianta você falar que é filho. Você tem que se tornar filho. Porque o Senhor está dizendo que aquele que crê recebeu poder para serem feitos filhos de Deus. Então identidade é poder, irmãos. Aleluia. Você recebe essa palavra? Se te falta identidade, te falta poder. Poder. Aí Jesus está querendo arrancar deles a identidade, porque Deus quer dar o que para Pedro? Poder. E eu estou pregando para alguém que Jesus também quer dar poder, irmãos. Por quê? Porque o teu Pai é poderoso e você tem que ser poderoso. Você recebe essa palavra? A gente tem um medo de falar meio amém assim. Porque é muito forte, né? Como assim, eu vou ser poderoso? Imagina! Eu sou muito pequeno, mas o nosso Pai é poderoso. Aleluia.
E Jesus falou assim: eu vejo meu pai trabalhar e tudo que meu pai faz eu faço também. Isso é ser idêntico ao pai. E é poder. Então Jesus está fazendo uma pergunta filosófica, terapêutica, pedagógica, porque Jesus quer gerar uma revelação de poder. Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem falaste tu, Simão. E aqui, irmãos, Jesus muda o nome de Simão. Não é mais Simão. O Senhor fala: você é Pedro. Aleluia. Simão significa aquele que ouve. Pedro, a rocha. O que o Senhor está dizendo? Eu te dou estabilidade. Quem era Pedro? Um inseguro. Quem era Pedro? Um sanguíneo. Quem era Pedro? Uma hora tem uma opinião, outra hora tem outra opinião. Ele oscila, ele muda. Mas Deus está olhando para ele, está dando identidade. Está dizendo: você vai ser rocha. Você vai ter estabilidade. Eu mudo o teu nome. Eu tiro o teu nome para Pedro. E eu quero profetizar: o Senhor vai te dar um novo nome. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Que apelido, irmãos. As pessoas às vezes têm um apelido, né, no mundo espiritual. E todos nós que estamos aqui na batalha, o diabo veio algumas vezes e atacou esferas da sua vida cirurgicamente para que você assumisse um apelido e não um nome. Pode ver que no crime é desse jeito, eles nunca são chamados pelo nome. Você já reparou isso? É picote, é o gatão, é o não sei o que, né? Nunca é. Inclusive a polícia já, eles querem saber o nome, mas eles querem saber o vulgo. Como Lampião. Lembra de Lampião? Era o apelido, porque quem dá apelido é o diabo. Por que, irmãos, esses apelidos? Porque o apelido tem tudo a ver com a prática da pessoa. Eu orei por um homicida há um tempo atrás que ele esquartejava corpos. Qual era o apelido? Picote. Parece tão ingênuo, né? Mas ele matou 91 pessoas esquartejadas. Então a gente olha assim, que o apelido também era o que o diabo queria colocar na nossa vida. Às vezes o apelido é chamando no mundo profético quem ele quer que você seja. Por isso está queimado qualquer identidade que não seja de Cristo na tua vida. Aleluia. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas eu não tinha apelido, nunca fui bandido, nunca tive nada disso. Mas quantos de nós foi enfatizado uma palavra a nosso respeito? Eu, quando saí da tentativa de suicídio, no meu bairro ficou: lá vai a louca, ó a doida. Aí eu arrumei um namoradinho, chamaram ele para fazer uma reunião, os vizinhos chamou para falar: você sabe que Elisa é louca, né? Você vai namorar a louca? Quase que eles acertaram. Mas Jesus me lavou, graças a Deus. Sabe, irmãos, a gente pega apelidos assim. E às vezes é a identidade que o diabo quer colocar. Ah, lá vai a deprimida, lá vai a divorciada, lá vai o solteirão, lá vai o pé rapado. Vocês lembram da história do pé rapado? Lá vai o pé rapado, lá vai o preguiçoso, lá vai 3 pontinhos. Está queimado. Eu quero declarar que toda identidade que não é de Cristo vai ser queimada na tua vida. Você não é desempregado, você não é fracassado, você não é medroso, você não é medrosa. Jesus vai trocar o seu nome. Você recebe essa palavra? Jesus quer trocar o seu nome no mundo espiritual. Eu quero profetizar que você vai ouvir o teu nome no mundo espiritual. Porque existe um nome pelo qual Ele te chama. Existe um nome. Eu nunca vou esquecer, depois de convertida, nós estamos dirigindo igreja, 2006, litoral de São Paulo, dirigia 3 igrejas da Assembleia de Deus de Madureira. Estávamos na sede desse lugar. E eu nunca vou esquecer aquilo. Eu estou saindo, foi tão forte a experiência, que eu precisava organizar alguma coisa na igreja, e o meu marido não podia tomar decisão naquele momento, e eu tive que me pronunciar. Na hora que eu estou organizando, que eu saio no corredor da igreja, eu me lembro exatamente a janela que eu estava. Eu ouvi uma voz demoníaca dizendo assim: eu vou te fazer uma Jezabel. Eu levei um choque tão grande.
E eu achava que Jezabel tinha a ver com sensualidade, que tinha a ver com prostituição. E aí eu fui estudar a questão de Jezabel. E Jezabel está conectado com uma mente de controle, manipulação, autoritarismo. E eu entendi que eu não podia tomar aquela decisão. E graças a Deus, Deus me deu sabedoria para romper aquela identidade que o diabo queria me dar. Porque o Senhor abriu o meu entendimento. Aí eu fui jejuar e orar para Jesus me cobrir com sangue, para Jesus me dar sabedoria. E no último dia do jejum, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou para mim: você não é Jezabel, você é minha filha amada. Então o inimigo queria que eu assumisse a frente de algo que não era para mim, para que ele pudesse validar aquela identidade. E muitas vezes o inimigo quer contaminar a sua identidade para você operar com seus dons no reino dele. Ele quer que você opere com a sua capacidade no reino dele. Às vezes uma pessoa tem o dom de cantar, de tocar, aí vem a proposta para tocar em barzinho, para tocar em boate, para tocar no mundo. Por quê? Porque ele quer pegar aquilo que é a tua identidade profética, a tua direção profética, para você operar no reino dele. A minha facilidade era argumentar. E o que ele queria fazer? Colocar-me no reino dele. Mas está queimado em nome de Jesus, irmãos. A nossa identidade é de Cristo. Você recebe essa palavra no seu espírito? E vocês, quem dizem que eu sou, olha o que Jesus está fazendo. Jesus quer dar uma chave para Pedro. E a chave da autoridade espiritual, irmãos, está na revelação da identidade. Porque identidade tem tudo a ver com o poder. E o poder espiritual tem tudo a ver com uma batalha. Os cristãos são profundamente derrotados em batalha espiritual, muitas vezes, porque falta a revelação da identidade. Quando o Senhor fala assim, ó, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o que é isso? Batalha espiritual. A porta do inferno não vai prevalecer contra quem tem identidade. Você compreende o que eu estou pregando? Aí ela fala assim, eu te darei as chaves do reino, tudo que você ligar vai ser ligado, o que você desligar será desligado. Isso é poder. E eu quero profetizar que Deus vai te dar poder na batalha. Irmãos, por que as pessoas falham na batalha espiritual? Porque o diabo, quando ele vem sobre a tua vida, ele vai tentar roubar a sua identidade. Ele fez isso com Cristo no deserto. Se és filho de Deus, as águas batismais já tinham recebido a voz do alto, a qual todo ser do Senhor Jesus foi tocado com aquela voz que dizia: você é meu filho amado em quem eu tomo prazer. O que ele faz? O diabo: se você é filho, manda essas pedras se tornarem pão. Olha, gente, se Jesus titubeasse, ele teria não uma brecha, ele teria uma avenida contra Jesus. A Bíblia diz que Jonas, estando no barco, a tripulação disse: quem é você? De onde você veio? Jonas tinha um profundo senso de identidade. E ele não só sabia quem ele era, para onde ele devia estar indo, como ele deu a cura da tempestade no barco. E ele fala: pode me jogar na água, porque vai resolver esse problema. Olha que identidade. Na hora que ele é jogado na água, a tempestade cessa. Por quê? Porque Jonas sabe quem ele é. A batalha espiritual e a identidade está muito conectado. Lembra do que Jesus fala? E às vezes não é só o diabo que vai tentar arrancar de você isso. O próprio Deus vai te provar em cima da sua identidade. O próprio Deus vai querer consolidar isso dentro de você. Lembra da mulher cananeia, quando ela fala assim: Senhor Jesus, cura minha filha que está miseravelmente endemoniada. O que Jesus responde para ela? Eu não vou dar essa bênção para você, porque eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. Eu não vou pegar o pão dos filhos, quem tem identidade, porque pão é para filho. Quem recebe essa palavra? E vou deitar os cachorrinhos. Olha o que essa mulher diz: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que Jesus está dizendo? Quem tem direito ao banquete? É o filho, é a filha de Deus. Você recebe essa palavra? Aí eu te pergunto, quem tem identidade é para estar comendo migalha?
Não. O próprio Jesus prova ela. Mas quando ela fala assim, mas até os cachorrinhos, aí Jesus olha, grande a tua fé, vai. E a Bíblia diz que no mesmo horário que isso foi dito, a menina foi livre. Então Deus te prova, irmãos. Mas há um poder em ser filho de Deus. E o diabo não resiste. Essa semana nós estávamos em Bauru e o pastor ficou maravilhado. Porque tinha uma moça lá com legião, veio de uma série de ilegalidades, manifestou. E aí, na hora que aquilo veio sobre ela, o inimigo falou na boca dela assim, para o pastor Davi: quem você pensa que é? Ele não pensou assim, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou presidente de uma obra. Não, irmã Sueli, ele vira para o diabo e fala assim: eu sou filho do Deus Altíssimo. Não precisou nem pôr a mão na menina, ele foi embora para a glória de Deus, irmãos. Não entendendo isso? E a gente ficou maravilhado. Ele só declarou que ele era filho de Deus. Então isso é poder na batalha. É isso que Jesus está dando para Pedro. Dá poder, irmãos. Aí o Senhor fala assim: eu sou Cristo e você é Pedro. Quando eu digo quem é Jesus, Jesus fala quem eu sou. Como é que eu recebo identidade? Adorando a Deus. Porque eu me torno semelhante a tudo que eu adoro. Se você adora ídolos de pau e pedra, você fica frio, indiferente e apático ao Espírito Santo. Mas se você adora Jesus, Ele vai se revelar para você e vai mostrar quem Ele é. E quando Ele mostrar quem Ele é, Ele vai te mostrar quem você é. Porque talvez nem você saiba quem você é. Às vezes a gente tem uma visão tão distorcida acerca da nossa identidade. Lembra de Jeremias? Jeremias tinha uma visão tão distorcida. Ô Jeremias, eu quero que você seja profeta. Deus me livre, eu não posso, porque a minha identidade é de menino. Eu sou criança. Olha, gente, quantas vezes a gente olha pra gente, a gente nem sabe quem a gente é. E Deus olha pra ele e fala: não, você não é criança não, você é profeta. E onde eu te mandar você vai. E o que eu te mandar fazer você vai fazer. Você não é menino. Você compreende isso, irmãos? Às vezes a nossa visão, a nosso respeito está absolutamente errada. Mas a identidade que o Senhor dá para nós é perfeita. E eu quero declarar que isso vai ficar muito claro para você. Como é que eu sei a minha identidade? Primeira coisa, adorando. Segundo, obedecendo. Jesus só recebeu a palavra de que ele era filho amado porque ele foi batizar-se nas águas. E Jesus lá tinha pecado para batizar, gente? Jesus andava atrás das novinhas? Jesus estava atrás de alguma mulher? Não. Mas ele falou que ele veio para cumprir. Quando eu obedeço, irmãos, a identidade é revelada. Quando eu obedeço, fica claro para mim as coisas. Tem gente que quer ter identidade, mas não tem obediência. O Senhor dá os dogmas, dá os passos, dá a revelação. Ela quer fazer do jeito dela, ele quer fazer do jeito dele. Você acha que uma pessoa dessa vai receber identidade espiritual? Não vai, irmãos. Aliás, vai ser chamado do quê? De rebelde. Casa rebelde. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou filha para obedecer. Você recebe essa palavra no seu espírito? Irmãos, como é que eu recebo? Adoração e obediência. São as duas coisas que revelam para mim quem eu sou. E sabe, irmãos, às vezes a gente confunde comportamento com identidade. São duas coisas distintas. Aliás, uma palavra para os pais aqui. Às vezes os pais dão lugar à obra do inimigo, porque o filho muitas vezes vai usar droga, se envolve em má companhia, o filho às vezes decepciona, o filho às vezes não quer seguir pelo caminho que você ensinou. Não é terrível? Você passa a tua vida ensinando, ele vai uma aula na faculdade, vira a cabeça. Você já viu isso acontecer no meio da tua família? Você fica ali a vida inteira ensinando, entra na faculdade, parece que entra o cão também. Terrível. E às vezes o pai valida o que o filho está falando, fazendo, por causa da palavra. Aí fala: esse meu filho, 3 pontinhos. Né? Eu já ouvi cada coisa terrível, porque a gente confunde comportamento e identidade. Identidade é a essência de Deus na tua vida. Ela não pode ser tocada.
ela não pode ser destruída. Você é o que Deus planejou que você fosse. Você é o que Deus sonhou que você fosse. Deus colocou em você a digital dele. Agora, comportamento é o que você fez, e é bem separado uma coisa da outra. Às vezes a gente ofende uma pessoa pelo comportamento que ela tem, mas no mundo espiritual a identidade dela é outra. E eu quero declarar, você vai começar a ver a identidade das pessoas. Você recebe essa palavra? Quando o Espírito Santo te revela a identidade de uma pessoa, você não consegue mais se magoar com essa pessoa. Quando Deus te revela a identidade de uma pessoa, você não se ofende mais com o que essa pessoa faz. Por quê? Porque você consegue separar o comportamento da identidade. O comportamento dela pode se desviar, rodar, errar, mas a identidade que Deus chamou é você que vai trazer a existência através da intercessão, da oração e da profecia. Você recebe essa palavra no seu espírito? A pessoa do seu lado pode estar com um comportamento distorcido, mas ela é no espírito alguém que Deus chamou. Então peça que Deus te revele. É por isso, irmãos, que às vezes a gente está assim e a gente começa a orar com a esposa e Jesus mostra o marido dela de terno, gravata e na igreja. Quem já viu isso? Aí você fala assim, mas não é possível, o homem é um cachaceiro, o homem é um funkeiro. Mas quando você vai orar, você vê ele de terno, gravata na igreja. Por quê? Porque Jesus está te mostrando a identidade, não o comportamento. O comportamento vai ser purificado, o comportamento vai ser perdoado, o comportamento vai ser alinhado. Mas no Espírito já existe uma identidade. Peça para Deus te revelar. Eu acabei de dizer para você que identidade é revelação. Às vezes você olha para a pessoa e você fala, isso é um caso perdido. Vai para o joelho para você ver. Nossa, vai para o joelho. É tão lindo ver as pessoas no Espírito, irmãos. É tão lindo ver as pessoas no Espírito. A gente vê jovens cheios do Espírito Santo. Aí você fala, mas não é possível, está lá se prostituindo. Mas quando a gente dobra o joelho, Jesus mostra. Eu nunca vou esquecer quando Deus me mostrou a identidade da minha mãe no leito de morte. Eu vi ela totalmente pura, 40 anos mais jovem e tão plena que na visão ela nem queria voltar para essa terra. Ela nem quis voltar. E não voltou mesmo, aquele leito foi para a glória. Porque Deus me mostrou ela no Espírito. Ela tinha uma identidade em Deus. E você também tem uma identidade. Talvez você nem saiba a sua, não saiba do seu marido, não saiba do seu filho. Mas o Espírito Santo sabe tudo e Ele quer te mostrar. Você recebe isso? Talvez o seu comportamento te afastou da sua identidade. Lembra de Jacó? A Bíblia diz que ele foi, enganou o pai, se fez passar por outra pessoa, porque tem hora que a gente não quer ser a gente. Ai, que delícia. Já pensou? Se eu fosse a irmã Sueli com essa voz, Jesus não economizou com ela, né? Se eu cantar, o povo desvia. A gente fica olhando assim, nossa, que lindo, né? A identidade dela, a identidade vocal, a identidade espiritual. O Jacó não queria ser ele. Eu quero ser o Esaú. Aí coloca os pelos, coloca ali aquela roupa e fala para o pai, eu sou Esaú. Quantas vezes você tenta enganar as pessoas, uma pessoa que você não é? Colocou um personagem para conquistar sua esposa, colocou um personagem para conquistar o pastor, porque o personagem serve para quê? Para a gente conquistar as pessoas. Aí depois quando casa, a capa cai, a máscara cai. Já passou por isso alguma vez na sua vida? Irmãos, todos nós um dia colocamos uma máscara para a gente ser bem aceito. Às vezes a gente quer vender para outra pessoa o que a gente não é. Você não é espiritual, mas você quer vender a imagem de que você é. Você não é tão fofinho assim, mas você quer vender. Por quê? Porque você quer ser amado. Porque você quer ser abençoado. Porque você quer conseguir uma namorada. Porque você precisa casar, precisa desencalhar, vai fazer o quê? A gente coloca uma vez ou outra. Aí, irmãos, ele coloca aquela roupinha e vai lá enganar o pai. Até conseguiu a bênção. Teve que fugir 20 anos para a terra de Padã Arã. Mas a Bíblia diz que teve um dia que ele precisou voltar. E não adiantava agora voltar com a capa de falsidade. Porque o Senhor queria transformar a vida dele e mudar a identidade dele. E eu estou pregando para alguém que Deus vai mudar teu comportamento também, porque Ele te ama. Suas escolhas foram erradas, sua decisão foi errada, seu comportamento foi errado, mas a sua essência é a identidade de Cristo. E Jesus vai te purificar para ficar parecido com Ele. Você recebe essa palavra? E Ele
teve que voltar, meu Deus, eu tenho que voltar para a terra do meu pai. 20 anos depois, cá está Jacó no vale do Jaboque. E a Bíblia diz que o anjo desce e o anjo olha para ele. O comportamento dele era um, mas a identidade era outra. E o anjo chega e fala: como é que você chama? Aí ele fala: meu nome. Não dava para falar que ele era Saul, porque você enganar um velhinho gaga é tão fácil. Enganar às vezes uma mãe, tadinha, que não sabe nem mexer na internet, é tão fácil. Enganar às vezes um pastor que é tão bem intencionado é tão fácil. Agora, enganar Deus, irmãos, quem é que consegue enganar Deus? A pergunta é: você quer ter identidade? Fala quem é você. Fala quem é você. Fala quem é você longe da igreja. Fala quem é você no seu particular. Fala quem é você quando ninguém está te vendo. Fala quem é você quando você não precisa agradar ninguém. Fala quem é você em 4 paredes. Fala quem é você fora do Facebook. Você tem coragem de falar quem é você? Se você tiver coragem de ser sincero com Deus, o Senhor vai purificar a tua vida e te encher do Espírito Santo. Quem é você? Essa é a pergunta. Aleluia. Deus sabe quem é você, mas você sabe quem é você? Às vezes a gente fala assim: eu sou uma peste. E Jesus gosta, porque Ele sabe que você é uma peste. Mas quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Você recebe essa palavra no seu espírito? Como que eu recebo identidade? Sendo sincero. Não adianta fingir. Não adianta bancar o legal. Não adianta fazer de conta que você é bacana. Não, você não é Saul. Você não é o primogênito. Você é alguém que enganou alguém. Você precisa pedir perdão pelo que você fez. Você precisa se retratar com pessoas. Você precisa validar alianças que você pisou em cima. Você precisa devolver o que você pegou emprestado. Você tem que devolver, pagar o que você pegou emprestado. Você tem que se tornar alguém com caráter de retidão, porque essa é a identidade de Cristo em você. Eu quero declarar sobre a tua vida uma restauração completa. Aleluia. Eu achei lindo outro dia, ministrando uma pessoa adúltera. Essa pessoa chorava e ele falou uma frase que eu achei fantástico. Quando o Espírito Santo começou a apertar aquele carnegão e sair toda aquela sujeira de malícia, imoralidade, pornografia, e nós fomos fazendo a confissão, de repente esse homem soluçava e ele dizia: esse não sou eu. Eu fiz, mas eu não sou isso. Ai, irmãos, que frase tremenda. Você compreende o que eu estou dizendo? Seu comportamento pode ter sido errado, mas você não é um pecado. Você não é um erro. Mas você precisa ser sincero para Jesus te sarar. Não adianta mais fingir que está bom. Não adianta fingir que está satisfatório. Você precisa ser insatisfeito com você mesmo, para que Cristo possa vir e construir o caráter dele em você. Eu acho tremendo. O anjo fala assim: como é que você chama? Eu me chamo Jacó. Pois bem, esse não é mais o seu nome, mas agora você se tornará Israel. Deus pega um usurpador, enganador, mentiroso, e diz: agora você vai ser príncipe. Aleluia. Esse é o novo nascimento. Quando Deus pega uma pessoa podre, imunda, imoral, e limpa e faz uma nova criatura, irmãos. Isso é fantástico. Isso é identidade. E aí, quando você tem identidade, não adianta o diabo vir, sabe, com conversinha, porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe que foi que Deus perdoou. Você sabe que Jesus purificou. Você sabe até onde Ele pode ir, porque você é produto da misericórdia de Deus, e agora está consolidado. Por isso que o Senhor fala: e você é Pedro, e sobre essa pedra, mas não é de Pedro, essa pedra, essa rocha chamada Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, irmãos. E eu quero declarar: o diabo não vai prevalecer contra você. Apenas seja sincero. Quem você fingiu que era? Quem você quis ser? Lembra de Davi? Aí o Saul fala: coloca a minha armadura, veste a minha identidade, coloca o meu dom, coloca aí o que eu sou capaz de fazer. Ele disse: eu não posso usar isso, eu não estou acostumado com isso. Davi era sincero. Se não é para mim, não é para mim. O que é para mim, ponto. Ele era reto.
Ele era justo. Isso é ter identidade, irmãos. Eu quero declarar que Jesus restaura profundamente a tua mente. Porque você não é um copo descartável. Você não é um pano de chão. Você não será escravo da opinião das pessoas. Você não será fraco diante do diabo. E ele não vai pegar os seus dons para operar no reino dele. Porque nós vamos ter revelação. Lembra do que eu te disse? Isso não é teológico. Não adianta te dar uma aula. Precisa ser no teu espírito. Quais os sintomas de alguém que não tem identidade? Não tem poder de oração. Ele acredita que a oração poderosa é do pastor Márcio, é do preletor convidado, mas ele mesmo nem se arrisca a orar pelas outras pessoas e mal consegue orar por si mesmo. Ausência de identidade. Essa pessoa tem medo de confrontos com o inferno, faz qualquer coisa para evitar conflitos e por isso muitas vezes se torna passivo no mundo espiritual. Mesmo sabendo que é um demônio que está oprimindo, ele fica quieto e silenciado, porque ele não tem certeza da vitória. É a ausência de identidade. Qual o sintoma, irmãos? O sintoma é não conseguir ser batizado com o Espírito Santo, porque quando o fogo vem perto dele, ele acha que não merece essa presença. Então ele não é batizado com o Espírito Santo, não tem dons espirituais e fica sempre acomodado na mesmice, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Você compreende o que eu estou dizendo? Isso é ausência de identidade. Isso é ausência de identidade. Essa pessoa não consegue se firmar sobre os seus pés. Ela duvida da sua salvação. Se você perguntar qual foi o dia que ela nasceu de novo, ela não vai conseguir descrever. Porque ela não tem certeza do que é um novo nascimento. Ela não sabe se é de comer ou de passar do pão. Ela não sabe. Se você disser, quando você nasceu de novo? Ela vai virar para você e falar, o que é nascer de novo? Ela não sabe os fenômenos que acompanham esse período da vida. E ela não sabe quando aconteceu. Porque ela não tem identidade espiritual. Irmãos, são fenômenos visíveis. Sabe, quando você encontra uma pessoa assim, você vai encontrar alguém que não consegue pertencer à igreja. Ele oscila. Ele não consegue desenvolver ministério. Ele não fixa residência. Ele vai e volta, vai. Ele pode andar um dia numa igreja, outro dia noutra igreja, outro dia na igreja. E se ele se membrar, ele não é fiel, não tem fidelidade, nem dízimo, nem oferta, nem obediência. Porque ele tem uma orfandade, ele não tem identidade. E com essa pessoa você não pode ter parceria. Porque ela sempre está precisando. Mas ela não consegue retornar para você. Porque ela não tem identidade, ela não tem o que te oferecer. Ela está sempre te sugando. Já viu alguém assim? Que te drena, porque ela precisa, mas ela nunca devolve o que recebe. Ela precisa de oração, mas ela nunca ora por ninguém. Ela precisa de visita, mas ela não visita ninguém. Ela precisa de ajuda, mas não ajuda ninguém. Por quê? Porque não tem identidade, irmãos. A revelação de identidade resolve tudo isso. Quem não tem identidade se ofende com facilidade. A pessoa olha torta, ela fica 15 dias sem vir na igreja. E quando a gente vai visitar, ela afirma, saí por causa disso. Porque ela ainda se ofende com homens. Ela não tem identidade. Ela se ofende com homens. Quando uma pessoa não tem identidade, ela diz assim, meu marido fez, minha esposa fez, minha mãe fez, o meu filho fez. Ela sempre culpa outra pessoa e ela nunca se põe no centro da questão, porque ela sempre se vê como uma vítima. Por que ela se vê como uma vítima? Porque ela ainda não usa a espada do Espírito para dividir as coisas. E Hebreus fala que a espada do Espírito serve para dividir alma e espírito, junta e medula. Então ela serve para perfurar e dividir. E essa pessoa que não tem identidade, ela não sabe usar a espada. Então o tempo inteiro ela acha que a guerra dela é contra carne e sangue, é contra cônjuge, é contra primo, é contra parente. É porque o Lula está preso. Porque ela não sabe usar a espada do Espírito. Você compreende o que eu estou dizendo? Talvez você ache exagero. Eu fui final de semana orar por uma pessoa que está em depressão porque o Lula está preso. Está
triste, abatida, abalada, porque o Lula está preso. O mundo precisando de uma série de coisas, mas a pessoa está abatida porque o mundo está preso. Eu estou falando de crente. Você compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Glória a Deus. Não consegue compreender o que é guerra espiritual. Para essa pessoa tudo é a mesma coisa. A gente se ofende porque a gente olha para o homem. E se você ainda olha para o homem, você não recebeu identidade. Porque o Filho de Deus, ele conhece a voz de Deus, e ele conhece as batalhas de Deus, e ele sabe como Deus pensa, porque ele é idêntico a Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra? E aí quando você não tem identidade, fica dando volta no deserto. Volta. Aí o Senhor tem que vir te encontrar no Val do Jaboque, espremer toda mentira que você tem a respeito de você mesmo, para peneirar e deixar só a verdade. Aleluia. Porque são os enganos que vai deixando a gente sem identidade. A gente acha que é crente, acha que está cheio. Eu conheço gente que achou que estava batizado com o Espírito Santo. Aí você fala, mas não estava? Não. Demônio. Mas ela achava que tinha. Achava que era o vaso. Por quê? Porque não tem identidade, não sabe como Deus opera. Então, irmãos, o Senhor quer sarar a nossa visão. Seja honesto. Diga a verdade. E fala para Jesus purificar teu comportamento. Comece a orar pela revelação da sua identidade, porque você vai começar a ver no Espírito o que Deus quer que você faça. É Ele quem vai dizer. Se essa semana, domingo agora eu estou pregando, aí vem uma irmãzinha da igreja e fala assim, eu quero que você ore para que eu saiba qual é o meu ministério. Eu falei, eu não vou orar, porque quem vai te dizer o que é para você fazer é o teu pastor. É Ele quem convive com você. É muito fácil vir um pregador de fora e falar, você é missionário, você é intercessor. Intercessor é o teu pastor que tem que saber. É o teu pastor que tem comunhão, é ele que sabe. Você compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Alguém tem que falar quem eu sou. Se alguém tem que falar quem eu sou, é o Espírito Santo e a minha liderança. Não pode ser terceirizado isso, porque a identidade é coisa séria demais, irmãos. Quem tem identidade tem autoridade. Quem tem identidade tem vida espiritual. Amém? É a mesma coisa quando alguém quer ser validado, né? O outro tem que me achar bonito, o outro tem que me achar bacana, o outro tem que me achar legal, e para isso eu me explodo para que o outro ache alguma coisa a meu respeito. Está repreendido em nome de Jesus. Quem vai dizer quem eu sou é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você, irmãos, que ouviu essa palavra. E talvez o seu comportamento se afastou muitas vezes da identidade que Cristo tem para você. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que precisa de uma cura na sua identidade, vem à frente. Aleluia. Eu te falei sobre vários sintomas que mostram que muitas vezes a nossa identidade não está alinhada com a vontade de Deus. Mas se você quer viver isso, vem à frente, porque nós estamos cheios da graça para orar por isso. Isso aqui hoje é igual o Val do Jaboque. Você vai dizer quem você é e Jesus vai falar quem é você de fato. Você recebe isso no seu espírito? Vem aqui à frente se você quer receber uma oração. Jesus quer te coroar. Você não é o que o diabo falou que você é. Você não é o que um pai endemoniado às vezes libera a palavra e diz que você é. Você não é o que as circunstâncias afirmam que você é. Você não é o que o teu medo diz que você é. Mas você é o que o Espírito de Deus vai gerar no seu coração. Eu quero orar, porque Jesus vai dar visão, vai dar sonho, vai dar revelação, vai dar clareza de destino. Eu quero declarar que toda confusão vai sair da nossa mente em nome de Jesus. Pai, coloca fogo em nossas mãos. Meu Deus amado, vai queimando todo ataque, Senhor. Jesus querido, os teus filhos estão passando profundas batalhas espirituais. E eu oro, Senhor, que eles sejam fundamentados, arregimentados na Tua palavra. Coloca a espada na mão. Coloca, Senhor, a armadura nova, Senhor. Que, Senhor, um sentimento novo venha florescer. Põe fogo nas nossas mãos e purifica. Limpa toda iniquidade. Limpa, meu Pai amado, tudo que não provém de Ti. Meu Pai, faz um ajuste cirúrgico das emoções. Coloca, meu Pai, espírito, alma e corpo na mesma direção da Sua palavra. Alinha, Senhor, o cérebro, meu Pai, com a mente de Cristo. Nós oramos, Senhor, que todo sentimento que
não provém de Deus caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.